uma palavra bem conhecida que fala sobre uma viúva, o seu filho e o profeta. Sabemos que o profeta, ele é porta-voz de Deus. E nós vemos que por falar o que Deus manda, ou por falar aquilo que Deus ordena e coloca na sua boca para falar, o profeta ele é perseguido. O profeta, muitas das vezes, ele é rejeitado, ele é incompreendido. Porque na maioria das vezes, quando Deus fala, ele fala para a nossa correção, fala para que nós fiquemos em um lugar aonde Deus quer. Quando Deus usa alguém para nos corrigir e falar o seu querer e a sua vontade, é muito difícil, porque nem todos aceitam. Porém, nós sabemos perfeitamente que aquele que faz a vontade de Deus, ele é cuidado por Deus, ele é moldado por Deus, e com certeza Deus, ele provê todas as coisas. E eu sei que naqueles dias, nos dias do profeta Elias, ele profetizou contra o rei Acabe. Sabemos também que o rei Acabe, ele tinha uma esposa, e o seu nome era Jezabel. A história nos conta, nos diz que Jezabel foi a pior rainha de toda a história. Nunca se existiu uma mulher tão perversa, tão má como Jezabel. E nós vemos que naqueles dias, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, ele disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ora, sabemos que o profeta, ele profetiza ou ele fala o que Deus ordena. Mas aqui nós nos deparamos com um homem, com um profeta, que ele tinha crédito com o dono dos céus. E eu já vou te adiantando nesta manhã: aquele que tem crédito com o dono dos céus, quando fala aqui embaixo, na terra, os céus determinam, os céus assinam. Por quê? Porque tem uma vida em comunhão e tem intimidade com Deus. Elias, o profeta, o homem de Deus, ele chega, ele aparece e ele ordena e ele profetiza que nem vai chover, nem vai cair água e nem tampouco orvalho do céu, segundo a sua palavra. E para alguém falar algo dessa forma, dessa maneira, é preciso ter o quê? Convicção que o Deus que ele serve é capaz de fazer o impossível acontecer. É necessário também saber, entender que ele tem uma vida de intimidade com Deus e que quando ele fala, Jesus faz. Quando ele ordena, o milagre acontece. Porque Jesus pode, Jesus tem, Ele está aqui no nosso meio nesta manhã. E Ele determinou a sua bênção sobre as nossas vidas. E é tão interessante, irmãos, porque Jesus, Ele conhece o nosso presente, conhece o nosso passado e conhece também o nosso futuro.
E Jesus, que conhece, ou que conhecia quem era Acabe, quem era Jezabel, aí a Bíblia nos diz no início do capítulo 17, que ele dá uma ordem para Elias, e ele diz assim: vai-se embora daqui, vai lá para o Oriente, e esconde-te lá, junto ao ribeiro de Querite, que está ali diante do Jordão. E há de ser que você vai beber da água do ribeiro. Ora, Jesus manda, o Senhor Deus manda ele ir para a beira do ribeiro de Querite. E ainda diz mais assim: você vai beber da água daquele ribeiro. A história nos diz que passava um fio de água exatamente naquele local que o Senhor Deus mandou que Elias ficasse. E o Senhor diz: olha, você vai para lá, e há de ser que eu vou enviar corvos que ali te sustente. Deixa eu te dizer, corvos não são urubus. Urubu come carne, corvos não. Então Deus, para cada situação, Ele usa o que quer, da forma que quer, da maneira que Ele quer. Porém, quando Ele envia glória a Deus, aleluia, a pessoa certa, o animal certo, o ser vivente certo. Ele não envia nada pela metade. Ele sabe exatamente quem vai ser o receptor que vai entregar a bênção nas suas mãos e na sua vida. E Elias, ele obedeceu, porque tem pessoas que são petulantes. Deus dá uma ordem e não quer obedecer. Diz: não, Deus é comigo, eu vou ficar aqui mesmo. E começa a desafiar. Meu irmão, não desafie aquele que Deus não deu ordem para você desafiar. Deus está mandando você ir, você é necessário, é preciso ir. Obedeça a voz de Deus. Sabe por quê? Porque tem momento que Deus, Ele permite que a dor chegue. Ele permite, meu Deus, que a perseguição chegue. Então, quando Deus der uma ordem, vá, obedeça a voz de Deus. Vá, saia do lugar, se movimente. Tem pessoas que querem fazer o que quer e querem permanecer no mesmo lugar. Deus está falando conosco nessa manhã e dizendo: se movimente, eu tenho algo para fazer e você não se movimenta. Eu já dei uma ordem e você não me obedece. Irmãos, o segredo da nossa vitória se chama obediência à vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável. Deus, Ele tem tudo, Ele é tudo na nossa vida. Mas o profeta, ele obedece, ele se levanta, fez conforme a palavra do Senhor, habitou ali junto do ribeiro que estava diante do Jordão. E os corvos lhe trazia pão, lhe trazia carne pela manhã. Já pensou? Eu fico imaginando, irmãos, uma cena como essa. Água fresquinha jorrando. E toda manhã o corvo vinha, né, pregadora? O corvo vinha, trazia carne e ele ali se alimentava. Ou você acha que Deus não tem mais corvo para lhe obedecer? Eita glória, aleluia, glória a Deus. Eu já ouvi muitos agradecimentos. E eu lembro que em um determinado ciclo de oração ali no Farol, chegou uma irmã e pediu a minha mãe para fazer um agradecimento, a irmã Lazaneira. E aí mamãe deu para ela agradecer aquela bênção. E ela disse: olha, irmãos, eu estava orando, aleluia, eu estava orando, e de repente, quando eu estou na cozinha da minha casa, dizendo: Deus, tu estás vendo que não tem, o que é que eu vou colocar hoje na mesa? Aí de repente, um gato
um gato. E olha que gato gosta de carne. Eita glória. Começou a miar. E aquilo foi me incomodando e me chamando a atenção. E eu fui ver o que era. E quando eu me deparei, que eu olhei em cima do muro, estava o gato em cima do muro, irmãos. Isso é coisa, só crente que ora sabe, entende. E crê no milagre. E ela disse que quando olhou, ali em cima do muro estava um gato, com um pedaço de carne de sol bem grande, em cima do muro, e derrubou exatamente dentro do seu quintal. Ela disse que pegou, limpou, escaldou, colocou assim para o céu. Isso ela agradecendo lá mesmo no templo sede, ali em Maceió, e dizendo assim: Jesus, eu te agradeço porque o suprimento deste dia tu mandasse. Irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele usa quem Ele quer. Ele faz da forma que quer. Aleluia. Eu já ouvi o pastor Márcio Peixoto agradecendo também que um certo dia eles estavam numa prova tão grande. E Deus usou um animal que eu nem lembro agora, mas eu lembro exatamente ele contando em uma das suas pregações e dizendo assim: olha, igreja, Deus mandou, chegou lá em casa e deixou a carne. E ele usou o quê? Ele usou um animal. Então Deus, Ele faz. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei o que você chegou pedindo nesta manhã, mas eu tenho convicção de uma coisa, que Deus, Ele já está provendo de acordo com a sua necessidade. Ele vai prover aquilo que você chegou necessitando nesta manhã. Agora imagina comigo, um corvo se aproximava do profeta e ali deixava, glória a Deus, o pão e a carne. E eu lhe pergunto nessa manhã, o que é que está impossível para você? O que foi que você chegou aqui pedindo, contando ao Senhor que está necessitando? Da mesma forma que Deus cuidou do profeta, trazendo carne pela manhã e trazendo pão, Deus também cuida de nós. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Só que passando-se alguns dias, nós temos que lembrar que Ele profetizou, Ele determinou que não ia chover. Então, se não ia chover, em algum momento o ribeiro também iria secar. Eita glória, aleluia. Da forma que você falar na direção de Deus, vai acontecer na sua vida. Você crê? Você crê? Então faça o que Deus está mandando você fazer. Não saia da direção de Deus um minuto sequer. Deus é o Deus que manda, Deus é o Deus que faz, Deus é o Deus que concede. Aleluia. Aí a Bíblia diz que lá no versículo 7, e sucedeu que passando dias o ribeiro secou. Por quê? Porque não havia chuva sobre a terra. Aí mais uma vez Elias ouve a voz do Senhor. Coisa boa, irmãos, é ter ligação com o dono dos céus, porque ele ouve a voz de Deus. Se nós permanecermos fiéis ao Senhor, andando de joelho, em comunhão com Ele, sabe o que acontece? Nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes nós falamos muito, nós conversamos muito, nós pedimos muito, nós reclamamos muito, porém nós não paramos para ouvir a voz de Deus. É necessário parar para ouvir a voz de Deus. Então, certo dia chegou mais uma vez a voz do Senhor e disse: levante-se, Elias. A água secou, o ribeiro secou, mas se levante e vá lá para Sarepta, que é lá de Edom, de Sidom, e habita ali. Você vai morar ali, porque eu ordenei, eu dei uma ordem
a uma mulher viúva que cuide de você. Não importa o tempo que você está vivendo hoje. O importante é que Deus, Ele está cuidando de você. Deus, Ele está cuidando de você. E nessa tarde, nesta manhã, essa palavra tem endereço certo. Deus está cuidando de você. Irmã Jeane, está tão difícil, está tão apertado. Deus está cuidando de você. Deus inquieta quem Ele quer, aonde Ele quer. Sabe para quê? Para cuidar de você, para cuidar das tuas necessidades, para conceder o desejo do teu coração, para fazer aquilo que você não pode fazer. Irmã Jeane, mas as decepções são tantas, as injustiças são tantas, mas Deus está cuidando de você. Não importa como você chegou até aqui, o importante é que Deus está cuidando de você. Aí Deus fala com Elias e diz: eu já dei uma ordem a uma viúva, para uma mulher, que ela te sustente. Elias de imediato se levanta, vai em direção àquele lugar. E é interessante, porque Sarepta ficava em um ambiente, sabe, que pertencia ali, aonde ele estava passando a perseguição. Ora, como é que Deus manda eu ir para um lugar que fica em uma região que faz parte do lugar da perseguição, da minha dor, da injustiça? Eita glória! Deus faz o milagre acontecer em ambientes improváveis. Deus usa alguém em ambientes improváveis. Quando você olha e diz: como é que isso vai acontecer comigo? Aí Deus sai nos guiando, sai nos levando. Deus é especialista em levantar alguém em ambientes improváveis para fazer o milagre acontecer na sua vida e na sua história. Sabe o que Ele faz? Ele obedece. Coisa boa é obedecer. Você está ouvindo a voz de Deus? Então obedeça a voz de Deus. Vá para onde Deus tem mandado você ir. Tenha posicionamento, se posicione, porque Deus, Ele está te erguendo, Ele está te levantando, Ele está te dando uma nova direção. A água acabou, isso não significa que você vai morrer de sede. Deus vai providenciar água em outro lugar, em outro ambiente. Deus vai cuidar de você, mesmo que aquele lugar parece que está se acabando tudo. Parece que não tem mais nada. Ora, a casa de uma viúva, de uma mulher que não tem nem para ela, como é que isso vai acontecer? Não se preocupe como vai acontecer. Deus vai usar alguém e a bênção vai chegar na tua mão. Deus vai usar alguém e a bênção vai chegar na tua mão, diante de você. E é interessante porque essa mulher, ela só é identificada apenas pelo local onde ela vivia, que era lá em Sarepta, não é? E lá no Antigo Oriente, que é lá no Antigo Oriente, próximo ali daquele local, sabe? Tinha muitas casas, ou algumas casas, e nós vemos que ali também estava passando pela seca. O ambiente ali também era de seca, de sequidão. Porém, Deus escolhe alguém em um ambiente simplesmente para abençoar. Eu quero profetizar sobre a tua vida no nome de Jesus. Alguém olha para você e diz: não vai mais acontecer nada. O local está seco, está árido, parece que não tem mais esperança de nada. Aí o Senhor diz: é nesse ambiente de seca, é nesse ambiente árido que eu vou fazer você florescer, que a tua casa vai ter com abundância, que os teus filhos não vão morrer de fome, não vão morrer de sede, porque a minha bênção te acompanha. Aonde você colocar a planta do seu pé, o lugar vai florescer. A casa vai receber vida, vai receber amparo da parte do Senhor. Elias se levantou e foi. Só que tem uma coisa, irmãos, quando ele chega lá,
ele avista, chegando logo na porta da cidade, ele avista ali uma mulher. E pelas suas vestes, ela já é identificada. Ele começa a observar e ele percebe que aquela mulher era uma viúva. Pelas suas vestes, pela forma como ela caminhava, pela forma como ela se procedia, ele percebeu logo que ali estava uma viúva diante dos seus olhos. Mas sabe o que é que me chama a atenção? É que aquela mulher, ela caminhava, ela se agachava e ela colhia gravetos. Ela colhia gravetos. E ela estava em um momento tão difícil. Porque na sua casa também não tinha quase nada. O segredo está aí, irmãos. Quase nada. Aleluia. Eu sei que tem pessoas neste momento que estão em desespero e dizendo: acabou-se tudo. Mas comece a prestar atenção aí, que ainda tem alguma coisa. Comece a prestar atenção que ainda tem aí um pouquinho de sal. Eita glória. Vai colocando aí essa panela no fogo, em cima do fogão. Mas irmã Jeane, o gás acabou. Então já que o gás acabou, vai catando uns gravetos. Faz aí um fogo a lenha. Aleluia. E enquanto você vai catando os gravetos, vai contando uma história para o dono dos céus. Vai dizendo a ele: Senhor, o botijão acabou, está vazio. O gás do botijão acabou. E agora? Como é que vai acontecer, Senhor? Eu sei que tu tens, Senhor, homens e mulheres que trabalham ao teu serviço, ao teu dispor. Envia, Senhor, alguém. Manda o gás, eita glória, manda o suprimento. Enquanto você está catando o graveto, você está contando uma história para Deus e dizendo: Deus, acabou, e agora? Só tem lá um pouquinho de farinha, só tem lá um pouco de azeite. Eu vou catar esses gravetos, eu vou fazer um fogo e eu vou comer o bolo que me resta. Deixa eu te dizer, enquanto você está contando esse particular para o dono dos céus, ele está falando conosco e dizendo: eu estou mandando suprimento para a tua casa. Eu estou mandando o gás que está faltando. Eu estou mandando a água mineral que está faltando. Meu Deus do céu. Eu estou mandando o combustível que está faltando. Você crê que Deus está mandando combustível para a vida de alguém? Eita glória. Ah, mas eu estou sem força. Deus está mandando força. Vai catando aí devagarinho os gravetos, eita. Aí você diz: sabe de uma coisa? Eu vou trocar de roupa, eu vou me arrumar, eu vou colocar um pouquinho de perfume que está ali, sabe, para chegar lá no ciclo de oração bem cheirosa, e eu vou adorar o dono dos céus. Quem não tem, irmãos, uma experiência para contar? Alguns anos passados, eu fui pregar em uma cidade. Chegando lá na cidade, eu tinha levado somente aquele pouquinho de perfume que tinha. Aleluia, glória a Deus. Não estava na minha mente para falar isso. Aleluia. E eu nunca falei onde foi. E hoje eu vou falar. Lá na cidade de Piranhas. Era um congresso. E lá tem um pessoal que sempre nos recebe com tanto carinho. Nem essa irmã sabe. Quem sabe, se ela estiver agora assistindo, ela está ouvindo. E ali na hora de eu sair para pregar, eu estava com meu esposo, me arrumei, botei a minha melhor roupa, meu salto, cabelo arrumado. E ali eu peguei o meu perfume dentro daquele quarto e disse assim: olha, Senhor, só tem esse. Meu marido disse: fale baixo. Eu disse: eu estou falando baixo. Ele disse: já pensou se alguém escuta isso? Aleluia, glória a Deus. Eu disse: olha, Senhor, só tem esse perfume. E eu gosto de andar cheirosa. Eu gosto de usar muito perfume. E ele: pare com isso, minha filha. Deixa isso para lá. Aleluia, glória a Deus. E eu disse: eu gosto de perfume cheiroso.
Eu gosto de perfume bom. Aleluia. Mas hoje, Jesus, só tem esse. E eu vou usar ele todinho, o restinho que tem. Porque eu sei que tu vai mandar. Ô irmão, eu usei o restinho de perfume. Fiquei bem cheirosa. Aí chego lá na igreja. Preguei. Jesus fez milagre. Foi uma noite tão linda, tão cheia da glória de Deus. E eu esqueci que a gente conversa com Deus e depois esquece. Só que tem uma coisa: o Senhor está ouvindo e Ele não esquece. Ele jamais esquece. Passamos a noite, boa conversa, sorrisos. Passou, irmãos, era só um perfume. A gente sobrevive sem um perfume. Não é assim? E quando foi pela manhã, ela colocou aquela mesa, aquela coisa linda. Tomamos café. Eu disse: agora, irmã, a senhora vai orar para a gente ir embora. E aquela irmã linda, maravilhosa, estendeu as mãos, fez a oração. Quando terminou, o Vanderlei é ligeiro para vir-se embora, abriu a mala do carro. Quando eu coloquei a minha mala dentro do carro, que ela foi chegando perto de mim, ela disse: eita, irmã Jeane, eu já tinha esquecido do que Deus mandou eu fazer. Eita glória. Eu disse: amém, amada. E ela disse: só um instante que eu vou lá dentro e venho já. Aí eu olhei para o Vanderlei e disse assim: eu sirvo a um Deus que pode. Aí ele fez, olhou para mim meio sem entender. Aí ele disse: o que foi? Eu tenho certeza que ela foi buscar o meu perfume. Ele disse: pelo amor de Deus, pare com isso. O Senhor, Ele conhece os teus pensamentos mais secretos. O desejo do seu coração mais secreto, o Senhor conhece. E daqui a pouco ela vem com uma caixa muito bonita, muito linda. E ela vem com aquele perfume, irmão, na mão. E ela disse: irmã Jeane, está com 3 meses que eu comprei este perfume. E Deus disse que era para me dar a alguém. E eu não abri. Eu deixei guardado. Estava tão bem guardado. E quando foi ontem à noite, quando eu me deitei, o Senhor disse: lembra daquele perfume? É da minha serva. O Vanderlei começou, ele é ruim de chorar, mas ele começou a chorar. Eita glória. Olhou para mim e disse: eita, que Deus bom. Esse é o nosso Deus. Eu também não falei nada para a irmã. Dei um abraço e disse: Deus te abençoe. Peguei, entrei no carro e vim somente dando glória. E olha, irmão, isso já está com... Foi antes da pandemia, bem antes, já está com mais de 7 anos. Quando eu virei assim a caixa, eu vi o valor no fundo da caixa. Ainda estava lá. R$572. Eu disse: obrigado, Senhor, porque Tu sabe o que a gente gosta. Aleluia. Era melhor do que o que eu uso. Naquela época era 500 e pouco, hoje eu nem sei quanto está. Deus, Ele tem o melhor reservado para você. Você não precisa contar derrota para ninguém. Deus, Ele cuida de você. Você não precisa de forma nenhuma usar de artifícios, não. Deus, Ele conhece os desejos mais secretos do teu coração. E quando Ele quer, Sandra, levantar, Ele levanta. Mas quando Ele quer abater, Ele abate. Ele tem a medida certa para cada um de nós. O profeta naquela época, aqui no capítulo 17, ele estava precisando de pão, ele estava precisando de água. Aí Deus vai me enviar ele para casa de uma viúva pobre. E agora? Eita glória.
O milagre acontece dentro da casa de alguém, para alguém cuidar de você. O milagre acontece na vida de alguém, para alguém cuidar de você, para alguém colocar na sua vida o cuidado e os detalhes que Deus quer que aconteça na sua vida. Aí é tão lindo porque ele identifica logo ela. E diz, por certo, a viúva deve ser essa. Porque homem de Deus, mulher de Deus, sabe, conhece quando Deus está falando. Naquele momento, ele diz, moça, dá-me um copo com água. Se for nos nossos dias de hoje, o nosso linguajar, por favor, dá para mim arrumar um copo com água? Aí a moça diz prontamente, como é que eu vou pedir água em um local que não está chovendo? Como é que eu vou pedir água em um ambiente de seca? Deus prepara tudo para você. Pode estar seca na cidade inteira, mas Deus diz, eu estou reservando o melhor para você. Eu estou reservando o melhor para colocar na sua vida. Apenas me obedeça, porque eu vou fazer acontecer na sua vida e na sua história. Deus tem cura nessa manhã. Tem milagres nesta manhã sobre a nossa vida. Aí ela prontamente, vai buscar a água. Isso é lindo, irmãos. Aí ele diz, espere um pouco. Traga também alguma coisa para mim comer. Aí ela se vira, ou se volta para ele. É muito lindo, irmão. Quando ela diz assim, vive o Senhor teu Deus. Porque crente, irmãos, em todo lugar ele é conhecido. Profeta, até naquela época, aonde ele chegava, ele era conhecido. E como, irmã Jane, ele era conhecido? Muito simples. Pela sua veste, pelo cinto, pelo seu calçado, seu chinelo. Tem gente que quer ser conhecido pela sua grandiosidade. Não, e qual era a veste do profeta? Couro, pele de camelo, de animal, chinelo de couro. Sabe? Seu cajado, a sua vara na sua mão. Um cinto de couro na cintura. Pele queimada do sol, mas cheio da presença de Deus. E é lindo porque a presença de Deus na vida de alguém é nítido. Quando a gente olha para alguém, a gente sente a presença, a graça, a unção. Naquele momento, ela olha para o homem de Deus e já o identifica e disse, tão certo como vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho para te dar, senão somente um punhado, irmãos. O meu avô vendia farinha, e eu sei exatamente o que é um punhado. Ele vendia farinha ali em Bebedouro, no mercado de Bebedouro. E eu lembro que quando passava, muitas das vezes ele fazia assim, porque era distante. Um punhado, Sandra. E aquela pessoa que saía pedindo com a sacola na mão, ela recebia um punhado de cada barraca. De farinha cara. Vindo ali de Anadia. Sabe? E muitas das vezes ele pegava assim aquelas conchas. Só com o bico da concha fazia assim, e despejava. E cada feirante fazia isso. Mas quando terminava lá no fim das barracas, das bancas, estava com a mochilinha cheia, dava um nó. E aquela viúva disse, eu tenho apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite.
Eu estava aqui, colhendo cavaco. Quem sabe você está dizendo aí, eu vou para o ciclo de oração, eu vou orar. Se Deus não fizer alguma coisa, é melhor que eu morra. Tem vida para a sua vida. Ainda tem esperança. Deus tem vitória. Quem sabe você está aí na sua casa, ligou essa TV, esse celular e disse, Deus, fale comigo. Ainda tem esperança. Remanto como nava súbria. Ainda tem vida, ainda tem solução para essa causa impossível. Aí ela diz, eu tenho apenas um punhado de farinha, um pouco de azeite. Eu estava aqui, colhendo cavaco. Eu estava aqui colhendo alguns gravetos. Enquanto nós chegamos aqui, ficamos de joelho, orando ao Senhor. Nós estamos catando graveto para fazer um fogo. Eita glória, aleluia. Para que a bênção de Deus aconteça na nossa vida. Aí ela diz, para fazer um bolo, para mim ainda tinha um filho. Comermos e depois morrer, porque não tem mais esperança. Mas eu vim aqui nessa manhã para te dizer, ainda tem esperança. Ainda tem esperança. Ainda tem uma porta ou uma janela de escape abrindo nos céus em direção para a tua vida. Porta se abre na terra, janela se abre no céu. Deus tem uma porta, uma janela de escape para a sua vida e para a sua história. Descanse o seu coração nesta manhã. Aí ela disse, nós vamos comer e depois vamos morrer. Naquele momento ela estava dizendo, não tem mais esperança. Não tem mais solução. Não sei de onde é que vem mais socorro para a minha vida. Aí o profeta olha para ela e diz assim, vai, faça tudo conforme você está falando. Chegue na sua casa, faça o fogo, pega o punhado da farinha, pega o azeite, faça um bolo pequeno primeiro para mim. Já pensou, irmã Edileuza? Eu estou quase sem nada. Aí chega alguém. Só que esse alguém não é qualquer alguém. É alguém que Deus levantou e mandou ao seu encontro. É alguém que Deus levantou e mandou para mudar a sua história. E a história dele também vai ser mudada pela atitude que ele vai tomar. Faça um bolo pequeno. Ele estava dizendo assim, não faça tudo para mim não. Agora eu lembrei de Marta. Marta queria dar tudo. Não. Você tem que saber a hora de começar e a hora de parar. Você tem que saber a hora de trabalhar e a hora de me adorar. Enquanto você está adorando aqui, Deus está trabalhando lá. Enquanto nós estamos adorando aqui, o Senhor está trabalhando lá na nossa casa, na minha casa, na tua casa, no meio da nossa família. Deus está levantando. Deus está sinalizando uma providência lá naquela empresa. Deus está sinalizando o que, irmã Jeane? Uma providência lá na vida daquele filho, daquela filha. Deus está fazendo algo novo acontecer. Não vá. Faça um bolo pequeno e traga para mim. Agora traga primeiro para mim. Aí é onde vem. Você está com fé ou não está? Você vai fazer ou não vai? Deus mandou, obedeça. Deus te levantou para ser providência na vida de alguém. Deus nos levantou para ser milagre na vida de alguém. Eita glória. Aleluia. Não tem situação que a gente olha e diz assim, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Foi tu mesmo, Senhor, que me mandou para aqui. Foi tu mesmo, Senhor, que me trouxe para aqui. Eu estou achando que não. É assim, Sandra. Aí o Senhor diz, abra a boca e dê glória.
porque fui eu que te trouxe para esse lugar. Mas Jesus está estreito. Aí o Senhor diz: mas eu estou contigo no estreito. Eu vou passar com você nesse estreito. Eu vou te usar nesse estreito. Eu vou abrir porta nesse estreito. Eu vou mandar suprimento nesse estreito. Eu vou te vestir nesse estreito. Eita glória, aleluia. Eu vou dar aquilo que você precisa nesse estreito. Mas Senhor, a temperatura está tão grande. O Senhor disse: acalme. Eu tenho brisa, eu tenho calmaria, eu tenho provisão. Andou benagasté, relebe anagassuri minabiastéria. Aleluia. Sabe o que foi que ela fez? Ela obedeceu. Ela foi lá dentro, acendeu o fogo. É preciso estar com fogo aceso, Sandra. É preciso ter coragem, no mínimo, de catar os gravetos. Porque tem pessoas que querem chegar aqui e encontrar a bênção a pouco. Pronta, não, é necessário no mínimo dobrar o joelho, conversar com o dono dos céus para poder receber a bênção. Porque a irmã Jeana, a irmã Maria, a irmã Érica, é somente uma porta-voz. Quem dá a bênção é Ele. Quem faz é Ele. Quem tem é Ele. Quem vai te usar nessa última hora é Ele. Ela vai, junta lá os gravetos. Ainda tem que ser uns gravetinhos secos, né? Para o fogo pegar direitinho. Faz o bolo. Eu fico imaginando, irmãos, ela levando aquele bolo para o homem de Deus. Ele come. E ele profetizou na vida dela: obedeça, faça. Sabe por quê? Porque tão certo como vive o Senhor, nem vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija, segundo a minha palavra. Será se nós temos esse crédito com o dono dos céus? Como é que nós estamos vivendo? Como é que nós estamos reagindo às provas, às dificuldades? Eita glória! Oh Espírito Santo de Deus, aleluia! Ele disse: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, que a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor manda chuva sobre essa terra. E sabe o que é lindo? Que nem faltou, a farinha da panela não se acabou, o azeite da botija não se acabou, até o dia que veio chuva. E por que até o dia que veio chuva? Porque quando a chuva cai, você vai poder trabalhar para ter. E é lindo porque Elias permaneceu dentro da casa dela. Traga para perto de você. Não, vou melhorar essa fala ou essa frase. Permita que Deus envie pessoas para perto de você, que sejam cheias da bênção do Senhor. A sua casa não é lugar de maldição. A sua casa não é lugar, não, para maldição nem para discórdia. A nossa casa é o lugar da bênção de Deus, da provisão de Deus. E eu já vou te adiantar: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas também tem uma coisa: a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, se você está vivendo no tempo que a porta está aberta, então glorifique, adore. E tem pessoas, irmã Maria, que acham que a porta só está aberta porque tem muito. Não, a porta está aberta com o pouco que você tem. A porta está aberta com esse tanto que Deus está te dando todos os dias. Sabe aquele conta-gota que Deus vai cuidando de você, vai cuidando de mim, vai suprindo as nossas necessidades, vai nos vestindo, vai nos alimentando. Deus é tão lindo que tem muitos que Deus nem permite que enriqueça, senão a soberba acompanha. Aí o Senhor diz: não, eu vou cuidar de você. Eu vou colocar um conta-gota, você nem vai morrer de fome, você nem vai morrer de sede. Você vai ser alimentado, você vai ser fortalecido, você vai ser tratado, você vai ser cuidado por mim.
Agora tem uma coisa. A roupa não se acaba só assim não. Nem a roupa, nem o sapato. 40 anos no deserto. Aleluia. Glória a Deus. 40 anos no deserto. É interessante porque as crianças foram crescendo e a roupa foi crescendo com eles. Agora eu lembrei do meu filho. Meus filhos pequenos, novinhos. Vocês sabem que eu tive 5 filhos, né? E eles eram tudo magrinho. E eu lembrei disso agora. E eles não perdiam a roupa de jeito nenhum, Sandra. De tão magrinho que o meu filho era. Mas Deus é o Deus que cuida. Aleluia. Aí tem pessoas que olham para você e dizem: chegou aqui de qualquer jeito. Não, não chegamos de qualquer jeito não. Nós passamos e estamos passando pelo cuidado de Deus. Nós somos cuidados por Deus. Sabe por que você já passou por tanta prova para que hoje você estivesse aqui? Dizendo: não se preocupe não, nem vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. O povo lá no deserto, Deus cuidou, irmãos, 40 anos. O chinelo, eita glória. As roupas e o alimento. Caía maná do céu. Aleluia. Saía água da rocha. Eita. Para que duvidar de um Deus tão grande como o nosso Deus? Aleluia. O povo comeu tanta carne que ficou enjoado. Ainda ficou reclamando. E o povo ainda foi tão ingrato que ainda teve saudade, né? Pregadora irmã Edileuza, das cebolas, dos pepinos do Egito. Isso se chama ingratidão. Mas quando estava faltando água, o Senhor dizia: fala com a rocha, bate na rocha, e a rocha dava água. E você ainda vai duvidar de um Deus tão grande como esse? Por 3 anos e meses não choveu. E o profeta continuou sendo cuidado por Deus, sendo alimentado por Deus. Você é alguém que Deus está cuidando, não importa se está com 3 dias, com 3 anos, com 30 anos. Você está sendo cuidado por Deus. Pare de reclamar e ore mais. Busque mais a presença do Senhor. Porque o Senhor, Ele tem muito mais para mandar sobre a nossa vida. O Senhor tem muito mais para mandar sobre a nossa casa. O Senhor, Ele tem muito mais para fazer na sua vida e na vida dos teus. Vamos louvar ao Senhor com a nossa adoradril. Vamos